Bom, então vamos começar aí passando em revista os slides da aula de ontem. Então, como sempre faço, fiz isso com Angola, a gente dá uma passada breve sobre algumas informações do país cuja literatura nós vamos estudar. Então aí vocês têm, gente, o mapa da África com destaque para Moçambique. Como eu falei, é a única das 5 ex-colônias de Portugal na África que é banhada pelo Oceano Índico. Então os outros todos estão do lado esquerdo do mapa, onde está o Oceano Atlântico. E esse fato, gente, faz uma grande diferença. Uma delas é que a cultura de Moçambique é impregnada com a cultura indiana. Então há muito elemento da cultura indiana na cultura moçambicana. Não à toa, muitos romances de autores moçambicanos trazem personagens indianos. É o caso, por exemplo, de Terra Sonâmbula, de Mia Couto, que você tem lá um casal africano. A mulher, inclusive, não fala português e passa o tempo todo a tentar sintonizar rádios do seu país, né? Depois eles saem de Moçambique. Bom, que mais, gente? Aí uma visão da África, alguns dados também, né? Está um pouco desatualizada, população de 25,2 milhões. Isso aí era um dado do ano 2016, eu tenho que fazer esse reparo. Queria chamar a atenção, o IDH de lá 0,284. Então, quanto mais próximo de 1, mais o país tem um índice de desenvolvimento humano mais alto. Quem está perto de 1, Dinamarca, Noruega, né, aqueles países, né, nem os Estados Unidos, esses países ali da Escandinávia, né, são os que têm o IDH mais alto. Então, o IDH, pessoal, reúne uma série de itens, né, de fatores. Aí leva-se em conta expectativa de vida, mortalidade infantil, emprego, alfabetização, uma série. Então, percebam, gente, que é 0,284. Então, Moçambique, em 200 países, ocupa o lugar 165, né? Então, é um país que sofre com muitos problemas ainda, muita gente abaixo da linha de pobreza. E isso também explica-se um pouco, pessoal, pela guerra civil que ocorreu no país logo após a independência, uma guerra de 16 anos. Há poucos anos, quase ia tendo um novo golpe de Estado, né? Então é uma democracia ainda muito instável. Outra informação importante sobre Moçambique, a quantidade de línguas nacionais, que cada língua dessa está ligada a uma etnia. Essas línguas, pessoal, são absolutamente ininteligíveis para nós, né? Ela não tem nada a ver com os ramos latino, anglo-saxão, nada disso. Tanto é assim que eu trouxe para vocês, olha, o Pai Nosso em Xitsongá, Tactavainha lá Niguei, por aí vai. Você não entende absolutamente nada, né? A não ser o Amém lá no final, que já é um empréstimo linguístico, não é? Bom, algumas províncias de Moçambique, pessoal, queria chamar a atenção para o número 11, lá embaixo do mapa, na parte extremo sul, né? No extremo sul, número 11, é onde fica a capital, Maputo. Chama a atenção também, pessoal, para o número 7. Esse número 7 fica mais ou menos na metade do país. É aí que fica a capital dessa província, chama-se Beira, que foi onde o Mia Couto nasceu. Um amigo meu da história, ele faz doutorado em história, ele escreveu 2 livros sobre o Mia Couto, e um deles, fabuloso, ele mostra como o fato de ter nascido na metade do país, né, deu a ele essa percepção, né, das diferenças, né?
Então a literatura do Mia Couto, ele busca equacionar as diferenças entre o norte do país e o sul do país. O brasão de armas, olha, muito colorido, né? Verde, preto, amarelo e vermelho. Aí vocês veem no mapa uma referência a, a Frelimo, né? Frente de Libertação de Moçambique, o partido que conduziu a independência e orientou toda a administração segundo o socialismo. Então aí você tem uma referência à bandeira da União Soviética, que era um martelo e uma foice, né? Aí você tem a arma e você tem a enxada aí, né? O urbano e o rural. Esse parque aí, pessoal, de Gorongosa, sofreu muito durante a Guerra de 16 anos, né? Muitos animais morreram e tal. Então ele, agora que começa a dar os primeiros passos, né? Houve quase a extinção dos elefantes. Algumas informações aí, gente. Então, o europeu, mais exatamente o português, chega ali antes do Brasil ser descoberto, em 1498. Quem lê os Lusíadas vai ver lá a referência quando Vasco da Gama passa por Moçambique. No entanto, pessoal, Moçambique é muito, mas muito antigo. Aquela região lá onde fica Moçambique, né? Então, desde o século I ao século IV, você já tem registros aí, claro, arqueológicos, né? Não havia escrita. Então, você tem uma longa tradição dessa relação entre Moçambique e a Índia. É muito, 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 muito antiga, né? No século X até o século XIX, existiu um império chamado Monotapa. É interessante porque o Mário de Andrade, quando vai escrever o Macunaíma, cria lá uma tribo que não existiu, uma tribo de índios negros. Nunca existiu isso, né? E ele se baseia nessa palavra para criar o nome da tribo do Macunaíma. Só para que vocês saibam. Então, a Frelimo, pessoal, haviam dois grandes partidos, a Frelimo, de orientação marxista, e a Renamo, de orientação capitalista. Foram esses dois partidos que se enfrentaram depois da independência do país. De toda forma, a Frelimo é criada em 62, portanto, depois do MPLA lá em Angola. O MPLA é de 58, 56 ou 58, acho que é de 58. Então, tanto a Frelimo foi criado depois, como também a batalha contra Portugal se deu depois, né? Se deu depois, em 61, lá em Angola, começa a luta contra os portugueses, e só em 64 vai começar em Moçambique. Então, quando o país se tornou independente, foi regido por esse regime socialista, né? Depois teve que se abrir até por pressões internacionais e tudo. Ok? A guerra, pessoal, a guerra que durou 16 anos, né? Consumiu mais de 1 milhão de vidas. Moçambicanos matando moçambicanos. Sem falar de 4 milhões de deslocados. Se em 2016 nós tínhamos 20 milhões de pessoas, imaginem, pessoal, em 75 era bem menor. Então, o percentual de pessoas envolvidas na guerra, entre mortos e pessoas que deixaram o país, era um percentual muito grande em relação à população, né? Digamos aí a metade, ou perto da metade das pessoas do país foram atacados pela guerra. Muitos deles não voltaram mais para o país. Então, sem falar da destruição de todas as estruturas do país. Estamos falando de portos, aeroportos, escolas, hospitais, né? Então, explicam muito
da condição tanto de pobreza do país, como também da instabilidade política. Então há sempre a iminência de um novo golpe de Estado. E o pior é que esses partidos estão muito ligados a etnias, né? Então ali não são apenas, pessoal, cicatrizes de feridas recentes, mas de feridas seculares, né? Essas etnias que estão representadas nos partidos, viviam sempre em litígio, tá? Bom, e aí o mais importante para nós, pessoal, é saber sobre isso aqui. Os períodos da literatura moçambicana. Então, como eu já falei sobre Angola, aqui também vale. Quando a gente estuda as literaturas dos países da África, não cabe aplicar a eles aquela terminologia das literaturas ocidentais. Romantismo, barroco, essas palavras todas não têm sentido, porque a literatura desse país surge já no período modernista. Essa literatura surge a partir da Segunda Guerra Mundial. Tudo que ocorreu antes é uma literatura que não nos diz respeito, é uma literatura chamada colonial, né, que não representa a África. Então, usar romantismo, realismo, essas palavras todas não servem. Por isso mesmo, o professor Pires Laranjeira utiliza terminologia baseada numa cronologia e a partir de marcos dessas literaturas. Então essa primeira parte, chamada de incipiência, eu vou já passando para o próximo. Então esse primeiro período chamado de incipiência, pessoal, praticamente você não tem obras literárias. Não tem livros ainda, não há livros publicados. O que se tem são produções em jornais, em revistas, né? E eu destaco nessa primeira período, né, que é o mais longo de todos eles. Então vai lá dos 1500 até 1924. Esse longo período praticamente não houve literatura. Então eu destaquei aí o Campos Oliveira. O Campos Oliveira, pessoal, era um advogado, formou-se em Coimbra, morou na Índia e tinha uma ligação muito forte com a cultura popular. Achei muito interessante isso. É claro que eu estou puxando a brasa para minha sardinha, uma vez que a literatura popular é a minha área de estudos. Chamou muita atenção esse poema, O Pescador de Moçambique. Vamos ver aí, ó. Eu nasci em Moçambique, de pais humildes provim. A cor negra que eles tinham é a cor que eu tenho em mim. Isso é a primeira estrofe, pessoal. Não está separada da segunda para poder caber no slide. Mas é um poema todo feito em quadras, que é uma das estrofes do cordel. Outro ponto de contato com o cordel é o uso do setissílabo. Eu nasci em Moçambique, de pais humildes provim, 7 sílabas. Então, sem falar da linguagem, né, as chamadas rimas pobres, provim e mim. E arrematando essa aproximação com o cordel, você tem aí o personagem, né, que é também a voz poética, além de ser a pessoa em torno do qual gravita o poema, é também a pessoa que fala dentro do poema. Então ele traz essa pessoa da periferia, né, o pescador. Então isso é muito próprio da cultura popular, da literatura popular. Você tem os seus heróis tirados da periferia social, né, das margens. Então ele traz o pescador. Então o pescador vai contar a sua história, pessoal. O poema se resume a isso. Ele falando da vida dele, da difícil, né? De Lumbo visito as águas e assim vou até Sanku. Chegou depois ao Mar Alto, sopra o norte ou ruja o sul. Tanto Lumbo como Sanku são regiões pesqueiras, né? Essa imagem, pessoal, que está aí não é de uma jangada nordestina, não. É uma jangada africana, né? Então, antes de existir jangada no Nordeste, existiu jangada na África, ok? Então, é uma jangada de lá. A foto é dos jangadeiros
lá da África, ok? Bom, a segundo período, gente, eu não vou falar sobre esse rapaz que está aí, porque eu vou falar daqui a pouco, quando a gente entrar na aula, nos slides da poesia moçambicana, né? Então essa segunda começam já com a publicação dos primeiros livros. Você tem em 1925 sendo publicado o primeiro livro de Moçambique, né? Chamado O Livro da Dor, é um livro de contos. Eu não encontrei esse livro, né? Se vocês conseguirem achar, as limitações minhas no espaço cibernético aí, notem que até a palavra que eu uso é uma palavra cafona, né? Dos anos 90. Então essa minha navegação aí nesses mares, né? Mares da internet aí, é muito limitada a minha bússola. Então, se vocês encontrarem esse livro, please, mandem para mim. O Livro da Dor, de João Albazini, é que inaugura a literatura moçambicana. Vimos que lá em Angola, o livro que inaugura a literatura lá é Espontaneidades da Minha Alma, que é um livro ainda do século XIX, né? 1849. E temos esse personagem sobre o qual eu falarei daqui a pouco, muito, muito interessante, né? O terceiro período, gente, coincide com o final da Segunda Guerra Mundial, né? É o período em que os países africanos estão negociando suas liberdades, né? Sua independência com as potências europeias. E um nome também destacado desse período é Noêmia de Souza, sobre ela falarei daqui a pouco. O quarto período, pulando. O quarto período, gente, coincide com a criação da Frelimo e o período das lutas, né? A Frelimo nasce no comecinho aí desse ano, e aí você tem esse período da luta contra o colonizador. Então é uma literatura engajada, por isso mesmo ela é uma literatura pobre, essa literatura que vai de 64 a 74, com raras exceções, entre elas este livro aí, sobre o qual irei falar no devido tempo, né? É um livro de 64. Esse livro em 2014, gente, quando o livro completou 50 anos, houve congressos no mundo todo falando sobre este livro aí, né? Esse autor, Luiz Bernardo Roana, é um alto funcionário, já deve estar aposentado, né? Era um alto funcionário da administração de Moçambique, e aí ele abandona a literatura, publicou esse único livro de literatura. Esse livro recebeu 2 contos depois, então há uma edição mais nova, que ela traz 2 contos a mais, né, além dos que integravam a obra original, tá? Também falarei sobre esse autor. E finalmente, pessoal, o período da consolidação, que nasce com essa revista aí, Charrua, né? Charrua eu acho que é o arado, né? Uma coisa mais ou menos por aí. Então essa revista, gente, ela tem para a literatura moçambicana mais ou menos o valor que teve para nós a Semana de Arte Moderna. É a revista que vai trazer a modernidade para as letras moçambicanas. Através dessa revista, grandes nomes surgirão, entre eles Mia Couto, né? Acho que Eduardo White também surge através dessa revista. Sim, com certeza, Eduardo White já faleceu de câncer, jovem ainda. Então, essa revista traz essa consolidação. É o momento, pessoal, em que a literatura começa a se abrir. Ela começa aos poucos a abandonar os fantasmas da colonização, não é? Que é o período que a gente vive agora. Então seria um sexto período, quando Pires Laranjeira escreve o manual dele, que me serviu de base para a construção desse slide. É um livro de 95. Então ele o livro não alcançou um período mais recente, né?
que seria esse período contemporâneo, pós-moderno, né? Cosmopolita, tem várias palavras para usar. São os autores, gente, que já nasceram libertos do fantasma da colonização. Então, autores que nasceram a partir dos anos 90 tiveram toda a sua formação já longe dos fantasmas, né, do colonizador, né, das lutas pela independência. Então, eles constroem uma literatura que, embora tenha os pés em Moçambique, ele já se abre para uma dicção mais universal, né? Ok? Então seria um sexto período da literatura moçambicana. Bom, e aí nós temos Mia Couto, nós vamos ter uma aula só sobre ele, mas eu queria aproveitar para falar sobre o Mia Couto poeta, né? Porque ele entra na literatura, pessoal, através de um livro chamado Raiz de Orvalho, um livro de poesia. Depois ele migra para o conto, para a crônica, para o romance. Recentemente produziu mais um livro de poesia, mas ele virou um autor da prosa, muito embora seja uma prosa poética. E aí nós temos esse poema, pessoal, em que o título já é parte do poema. Companheiro, companheiro e companheira. Então, companheiros, quero escrever-me de homens, quero calçar-me de terra, quero ser a estrada marinha que prossegue depois do último caminho. Interessante é que essa ideia, pessoal, da poesia ou da literatura sair do papel, não é, e ir pro, em vez de usar palavras com tinta, eu escrever a minha literatura com a própria história real, né? Ela vai estar lá no final do Terra Sonâmbula, né? Momento em que os diários começam a se transformar em poeira, em terra, né? Então essa é a grande metáfora. Eu não escrevo apenas poemas, pessoal. Eu estou escrevendo o próprio livro da existência, né? Quero escrever-me de homens. Então não quero só palavras, eu quero palavras vivas, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Esse poema também é muito interessante, gente. Vamos lá. Identidade. Preciso ser um outro para ser eu mesmo. Sou grão de rocha, sou o vento que a desgasta. Sou pólen sem inseto. Sou areia sustentando o sexo das árvores. Existo onde me desconheço, aguardando pelo meu passado, ansiando a esperança do futuro. No mundo que combato, morro. No mundo que eu luto, nasço. Então é muito interessante, gente, que essa palavra identidade, ela é usada poucas vezes pelo Mia Couto. Você procura os romances dele, onde é que está essa palavra aí, não é? Ele foge da palavra, certamente pelo desgaste, né? A palavra vai sendo usada de maneira tão descuidada, tudo é identidade, não é? Que ela acaba perdendo a essência, a seiva. No entanto, essa discussão está na literatura dele inteira. Muito da literatura do Mia Couto é para tentar dar resposta, né, à seguinte questão: como construirmos uma unidade através da diversidade? Porque Moçambique, pessoal, é atravessado muito mais do que Angola por interesses, por histórias, né, por vários elementos que fragmentam o país. Isso gerou a guerra civil. Então, a reboque dessa guerra, pessoal, Mia Couto faz parte do projeto escritural dele pensar em como ajudar, como contribuir com esse grande diálogo necessário para que Moçambique seja de fato uma nação. Enquanto elementos ligados à etnia, à linguagem, né, à religião, aos costumes, tudo isso estiverem à frente, pessoal, de um projeto de nação, não se pode falar de uma identidade, né? Terra Sonâmbula, o título, tem a ver com essa identidade problemática. É um país em busca de si mesmo,
Ora, nada mais é sólido, nada mais é estável com do que a terra. A não ser, é claro, em países que sofrem constantes terremotos, né? Mas é aí que nós construímos nossas casas, né? É essa estabilidade que nos permite caminhar. E quando eu chamo a terra de sonâmbula, eu falo exatamente, metaforicamente, dessa identidade, dessa instabilidade de um país que ainda não encontrou sua face. Preciso ser um outro para ser eu mesmo, gente. É essa ideia de romper a cápsula. Ô, palavrinha difícil, né? A cápsula que nos mantém num egoísmo, num egocentrismo, numa egolatria que nos impede de viver essa diferença, a tolerância, né? A fraternidade. Eu preciso ser um outro para ser o mesmo, né? É a dialética, né? A dialética da identidade, né? Preciso ser um outro para ser eu mesmo. E aí por aí vai. O poema é muito rico em imagens, mas só para vocês saberem, né? Então, gente, esse foi o slide de abertura da aula de ontem. E aí desculpem, só um minuto. Nós entramos na poesia de Moçambique. Vimos metade dos autores ontem e veremos metade hoje. Então ontem vimos Rui de Noronha e Noêmia de Souza, e eu pretendo trabalhar com vocês esses três autores.